orar, querido. Já que nós estamos aqui, vamos orar para a vida do pastor Azaf. Deus, está aqui o seu servo, o Senhor conhece o coração dele. Eu sei que aquilo que será ministrado à igreja aqui hoje, o Senhor já derramou sobre a vida dele. Então nós cremos, Pai, que assim como o Senhor tem usado ele, o Senhor usará ele nessa noite sobre as nossas vidas, como bênção para o povo, para o reino de Deus aqui na terra, para nós como igreja e corpo de Cristo, Pai, no nome de Jesus, amém. Graça e paz, queridos, amém. É com muita alegria que eu estou aqui hoje. Uma satisfação enorme em poder ter atendido o convite do pastor Josias para estarmos aqui durante essas quintas-feiras de novembro, ministrando sobre as igrejas do Apocalipse. Eu acho que todos vocês já sabem, né? Existe um livro, aí o pastor Josias já tem falado amplamente sobre esse livro. Essa é a 7ª obra que Deus me deu a graça de publicar, de escrever. São 7 livros com esse. Já temos mais 2 aí no forno aí já, para a glória de Deus. E fiquei muito honrado o pastor Josias ter me convidado para prefaciar o seu livro. É uma alegria muito grande de ver essa obra, que eu amei essa obra, tá? Muito bom, muito boa mesmo. Digna de um podcast, de a gente conversar sobre ela, tá? Muito boa mesmo. Então eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Me acompanha o meu filho, Azaf Júnior, né? Jovem baterista na casa de Deus. E a gente louva ao Senhor. Nossos filhos estão no altar também, adorando ao Senhor. Minha esposa não pôde vir, porque o meu filho faz aula de basquete nas sextas-feiras, e aí termina às 7h30. Então não foi possível ela estar comigo aqui. Mas vamos ver se alguma quinta-feira dessa ela vem estar conosco aqui também. Maravilha. Então eu gostaria de, sem perca de tempo, né, a gente tem muita coisa para falar, mas eu sei que nós temos aí essas 4 quintas-feiras para a gente estar falando sobre essas cartas. Então eu gostaria que você abrisse no último livro da Bíblia. Muita gente tem muitas coisas na mente, né, quando a gente fala de Apocalipse, né? Pessoas até que têm medo, viu, pastor Josias, de ler Apocalipse. Acha que Apocalipse é um livro, né, que fala de dragão, que fala de um monte de coisa. Tem uma série de linguagens de figura, né? Muito obrigado, meu irmão. Então, o livro tem uma série de figuras de linguagem, e muita gente tem dificuldade, né, em ler Apocalipse por causa dessas figuras de linguagem. Mas deixa eu falar para vocês, na verdade, Apocalipse só fala de 2 coisas. O livro de Apocalipse só fala de 2 coisas. Fala da vitória de Jesus sobre todas as coisas, sobre a morte, sobre o anticristo, sobre a besta, sobre o falso profeta, sobre Satanás, e fala da vitória da igreja de Jesus Cristo. Então, entendeu como é que é? Então você vê um monte de linguagem, né? Figuras de linguagem no livro, né? Então, mas na verdade só fala dessas 2 coisas concretamente, tá bem? Então, Apocalipse capítulo de número 1. Já nós vamos ler o capítulo 2. Se você observar, são mensagens pequenas, né? São mensagens pequenas às 7 igrejas da Ásia Menor. São textos pequenos. Se os irmãos que trouxeram um livro, adquiriram um livro, né, quiserem folhear também, quiserem abrir, quiserem folhear com a gente também. Eu vou aqui caminhar nas Escrituras, olhando para a Bíblia também, porque o livro também é muito escriturístico também, é muita Bíblia, né, nele também. Tem alguns termos aqui gregos também que eu vou me omitir em falar, eu vou já traduzir para a gente não estar trazendo alguns termos gregos. Mas eu gostaria a título de introdução, nós temos ainda 4 quarta-feiras,
eu gostaria de, nesse dia de, 4 quintas-feiras, a gente vai estar discorrendo sobre essas igrejas do Apocalipse. Então hoje eu quero trazer uma introdução. E para isso eu convido você ao capítulo 1, o verso de número 1, que diz assim: a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que devem acontecer em breve, e que a deu a conhecer, enviando-a por meio de seu anjo a seu servo João. A primeira coisa que nós observamos nesse texto é a designação para João. Ele não se intitula o apóstolo, ele não se intitula profeta, ele não se intitula um episcopos, ou seja, um presbítero, ele não se pronuncia, ele não se refere a ele mesmo como pastor, mas ele é referido aqui no texto como sendo um servo. Preste bem atenção nessa palavra, servo. A palavra servo é interessante. A palavra servo vem de uma palavra hebraica que é a palavra eved. Preste atenção nesse detalhe, que é a palavra eved. Eved vem da raiz avodá. Avodá quer dizer trabalho. Se você pegar um avião agora, subir num avião e for até Tel Aviv, a capital moderna de Israel, e você for procurar o Ministério do Trabalho, lá em Israel, ele chama-se Avodá, que quer dizer trabalho. E é interessante quando a gente pensa nessa palavra, porque essa palavra, nós encontramos ela em outros textos aqui do Novo Testamento, e sempre com a mesma conotação. Esse servo aqui, ele faz uma referência àqueles homens que estavam condenados a remarem em uma galé, em um barco, em uma galé, e eles sabiam que iam remar até a morte, até morrerem. Pois a palavra que aqui está escrita no grego, a palavra ruperet. Ruperet é a ideia daqueles homens que desciam. Lembra daqueles, quem já assistiu um filme Ben-Hur? Ben-Hur, olha aí, várias pessoas já assistiram. É um filme muito interessante. E lá você vê quando Ben-Hur ele é lançado lá no porão, numa galé de um navio sírio-fenício, e ele vai ali para remar, e ele sabe que quando as pessoas sabiam que quando ia para ali, para o porão, eles iam remar. Essa é a ideia do servo. A ideia do servo é que ele vai remar até o último suspiro de sua vida. Não, você não entendeu. Deixa eu falar mais alto e mais claro para você entender. O servo de Deus é aquele que sabe que ele está com as mãos no remo, e ele não irá soltar esse remo até que ele dê o último suspiro da sua vida. E ele foi constituído para Oi? Acho que foi eu que... tá, eu acho que foi eu que coloquei o dedo aqui. Tá. Então vejam bem, João aqui ele é referido como servo, como alguém que foi constituído para remar. Do mesmo jeito somos nós também, a igreja de Jesus também. Nós somos constituídos para remar em um barco. Esse barco chama-se eclésia, chama-se igreja. Nós estamos remando como igreja.
e não na igreja, mas nós estamos remando como igreja que somos. Então cada um de nós somos um servo. E é interessante quando a gente ainda pensa nessa palavra. Olha como uma palavra só ela tem uma profundidade tremenda. Porque quando a gente olha para a palavra servo no Antigo Testamento, nos 39 livros do Antigo Testamento, nós encontramos algo interessante. Havia o servo da orelha furada. Como é que funcionava isso? Digamos que eu tinha uma dívida com o Anderson, e eu não tinha como pagar essa dívida. Então eu oferecia para o Anderson o meu filho Azaf, que tem 17 anos, para trabalhar 7 anos para o Anderson, para pagar a dívida. Então meu filho ia para a casa dele, trabalhava para ele 7 anos, mas depois de 7 anos, ele era libertado pelo Anderson, porque a dívida já havia sido paga. Porém, o servo, muitas vezes, não queria voltar para a casa do seu pai, porque acostumou na casa do seu senhor. Então, o que é que tinha que fazer o Anderson? Pegar o Azaf, colocar ele contra a porta da casa, pegar uma suvela, um material pontudo, e furar a orelha dele, para dizer que ele era um servo alforriado, e que agora ele estava na casa do Anderson, não mais para pagar uma dívida, mas estava lá porque queria, por livre e espontânea vontade. E diga-se de passagem, todos nós que estamos aqui somos servos de orelhas furadas. Existimos com um propósito, ou para um propósito. E que propósito é esse? O propósito de adorarmos a Deus, porque quando nós pensamos igreja, nós precisamos pensar igreja de duas formas. Primeiro, para cima, na vertical. A igreja existe com um propósito sublime, que é de adorar a Deus e glorificá-lo em toda a nossa forma de viver. Segundo, a igreja existe na horizontal. Para quê? Para o outro. Primeiro, somos igrejas para Deus, que essa é a nossa primeira missão, é para cima. Adorar a Deus, glorificá-lo em toda a nossa forma de viver, mas também para o outro. Então a igreja existe também para o outro, para abençoar a vida do outro. Por isso que aqui ele é referido como servo. João aqui é referido como servo. Esse João aqui é o João evangelista, é o apóstolo do amor. Olha o que é que diz o verso 9, preste atenção nesse detalhe, que eu estou na introdução. Lembrando que nós temos aí umas 3 quinta-feiras. Olha o verso 9, o que é que diz, do capítulo 1 de Apocalipse. Eu, João, irmão e coparticipante convosco na aflição e na perseverança por causa de Jesus Cristo, encontrava-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Observe, João agora está falando. Ele está dizendo: eu, João, que em hebraico é Yohanan, que é o nome do meu segundo filho. Eu, João, irmão e coparticipante convosco na aflição. A palavra aflição aqui, escute isso. A palavra aflição aqui é a palavra grega tilipis. E a palavra, qual era a ideia da palavra tilipis? A ideia era de um condenado em Roma,
porque ele sabia que estava condenado e precisava confessar os seus crimes. Então o que é que faziam os romanos, os soldados romanos? A mando do imperador, pegavam uma pedra grande, ficava um soldado aqui segurando uma corda de um lado, o outro soldado do outro lado segurando a corda, e o condenado no meio, embaixo da pedra. Então o inquiridor ia perguntando para ele qual era o crime dele. Quando ele não queria dizer, aqueles homens iam afrouxando a corda, e a pedra ia se aproximando dele, cada vez mais, pressionando ele a dizer alguma coisa. Então havia uma aflição enorme na vida daquele condenado, para que ele confessasse os seus crimes. A ideia de tilipes é essa, de aflição. E é interessante quando ele diz que ele é coparticipante convosco. O que João está dizendo é: eu sofro com você. Lembrando que a igreja estava passando pelo seu maior momento de aflição, de perseguição. Então João está dizendo que ele é coparticipante com os irmãos. Coparticipante quer dizer o que mesmo? Quer dizer que ele sofria com, ele estava presente nas aflições daqueles irmãos. E não é exatamente isso que nós fazemos também, quando o irmão está em aflição. O que é que diz Paulo em Gálatas capítulo 6? Diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. E às vezes a carga é pesada, meu irmão, a carga é pesada. Mas eu vou dizer para você, existe sempre um Simão Cirineu para ajudar alguém quando está com uma carga pesada. Deus vai levantar sempre alguém, além da graça dele na sua vida, Deus vai levantar alguém para caminhar com você nesse momento. Você não está só, nós não estamos sozinhos. Então ele diz: e na perseverança por causa de Jesus Cristo. Agora escute isso: encontrava-me na ilha, ele diz onde ele estava, encontrava-me na ilha chamada Pátimos. E aí quando você vai pesquisar a história, você vai ver que Domitiano, que era o último da dinastia Flaviana, o último imperador da dinastia Flaviana, ele estava no império em Roma, governando. Domitiano foi um imperador tão ruim, foi tão sagaz, que ele foi o único imperador que rogou para si mesmo o título de Senhor e Deus. Então as pessoas tinham que bater continência e tinham que se dobrar diante de Domitiano. Mas havia um homem chamado João. O problema é que havia João. O problema de Domitiano é que João estava no império. E João não se dobrou ao culto ao imperador. E por não ter se dobrado ao culto do imperador, sabe o que foi que fizeram? Jogam ele num caldeirão de óleo quente, fervendo. Depois de algum tempo foram ver como é que ele estava, e nada lhe acontecia a ele dentro do óleo quente. Então o imperador Domitiano, perplexo com aquilo, disse: tirem ele do óleo. Aí chegou um soldado para Domitiano, para o imperador, e falou assim: eu já sei como é que você mata ele rápido. Bota ele de joelho e pega uma espada, enfinca a espada aqui, a partir da coluna dele aqui em cima, que vai bater no coração. Aí o Domitiano, temeroso, disse assim: eu não vou fazer isso não, porque a espada pode quebrar. Então o que é que o senhor vai fazer? Nós vamos exilar ele para a ilha de Pátimos. Então ele vai como um preso político para a ilha de Pátimos. E aqui ele diz assim, ó: encontrava-me na ilha chamada Pátimos por causa, olha, preste atenção nesses dois detalhes aqui, ó. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Não, deixa eu ver se você entendeu isso direito. E João, o motivo da prisão de João, irmãos, escute bem isso. O motivo da prisão de João
Não era que João estava fazendo nada de errado. João não estava defraudando ninguém. João não estava enganando ninguém. Então o que é que João estava fazendo? Pregando a palavra de Deus e dando testemunho do Cristo. E é interessante que quando os prisioneiros iam para Pátimos, eles tinham que levar, escute isso, eles tinham que levar numa tabuleta, ou no peito, ou nas costas, segundo a história, dizendo o crime que ele cometeu. Eu fico imaginando João, imagine comigo aí agora. Eu fico imaginando João, viu, pastor Josias, chegando lá na ilha de Pátimos. E os presos perguntando: tu está aqui por quê, João? Ele diz: dá uma olhadinha aqui nas costas aqui. Você está aqui por quê? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Você entende isso como é forte? Você sabia que em pleno século 21, o Instituto Barna divulgou agora há pouco uma pesquisa dizendo que no século 21 não existiu outro século que se iguale ao século 21 em relação à perseguição a cristãos no mundo. Nem quando Domitiano, esse que nós estamos falando aqui, que era imperador em Roma, porque foi ele quem construiu o Coliseu Romano. E quando ele construiu o Coliseu Romano, ele acendeu mais de 100 tochas humanas, queimou mais de 100 cristãos para clarear a via para chegar no Coliseu. Eram pessoas queimando, cristãos queimando. Então ele estava na ilha de Pátimo por causa do testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Tem gente que pensa, pastor Josias, deixa eu falar isso aqui para vocês. Tem gente que fala assim: nossa, mas eu dou testemunho. Eu dou testemunho de Jesus, irmão. Lá no meu trabalho eu não bebo, eu não fumo, eu não sou desonesto. Aí ela acha que está fazendo muito. Eu digo isso para os irmãos lá da igreja. Eu digo: irmão, o testemunho que a Bíblia está dizendo não é esse, irmão. Porque isso daí o não crente também faz. Tem não crente lá no teu trabalho também, que ele dá esse bom testemunho também. Ele não rouba, ele não fuma, ele não bebe, é um cara familiar. É um Cornélio da vida, só falta Jesus chegar. Então o testemunho que a Bíblia está dizendo, irmão, de Jesus não é esse. O testemunho que os discípulos morreram por ele era o testemunho, eles tinham que testemunhar do nascimento de Jesus, do ministério de Jesus, da morte de Jesus e o pior, da ressurreição de Jesus, e em quinto lugar, da ascensão de Jesus. Era esse o testemunho que eles tinham que dar. E dizer que Jesus nasceu, tudo bem. Dizer que Jesus tinha um ministério, tudo bem. Dizer que Jesus morreu, tudo bem. Agora, dizer para os judeus que Jesus havia ressuscitado era blasfêmia. Dizer que Jesus foi de assunto aos céus era uma blasfêmia. Pois é, os discípulos morreram por causa desse testemunho. Não é porque eles eram bonzinhos não, porque não tem ninguém bonzinho não, irmão. Foi o próprio Jesus quem falou isso. Porque me chamais de bom? Bom só tem um, que é Deus, é meu Pai que está nos céus. A gente já nasce com defeito de fabricação, meu irmão. É o pecado, já nascemos com o pecado. Davi foi quem disse isso: em pecado me concebeu a minha mãe. Agora olha que coisa interessante. Olha o que é que diz o verso 10, 11 e 12. E eu estava no Espírito no dia do Senhor, e escutei por detrás de mim uma potente voz, como de trombeta, que dizia: escreve num livro o que vês, e envia-o às 7 igrejas,
a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Em seguida me virei para conhecer a voz de quem falava comigo, e quando me virei, vi 7 candelabros de ouro. Ele vê 7 candelabros de ouro. Ele podia dizer de prata, ele podia dizer de pau, de madeira, mas por que ele diz de ouro? Porque ouro fala da realeza de Cristo, que está sobre cada um de nós. O ouro fala da realeza de Cristo. Se Cristo não estiver na igreja, meu irmão, você não é nada, eu não sou nada. É Cristo quem dá a autoridade, a autenticidade, quem dá a chancela dele, para que sejamos o que de fato Deus projetou para que fôssemos. É Deus quem faz isso. Agora abra a sua Bíblia no capítulo 2. Há umas coisas muito fortes aqui, meus irmãos, nessa igreja. O capítulo 2 ele começa dizendo: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz o Todo-Poderoso, que tem as 7 estrelas em sua destra. As estrelas aqui são os pastores. Não são estrelas no sentido que tem luz própria. Essas estrelas aqui apenas refletem a luz de Cristo. Mas olhe quando ele diz assim, você vai encontrar isso no livro. Olha o que ele diz. Isto diz o Todo-Poderoso. Isso diz quem? Isso diz quem? Não, isso diz quem? Quantos estão aqui, meus irmãos? Isso diz quem? A gente pode melhorar. A palavra é o Todo-Poderoso. Vamos lá, 1, 2, 3. A palavra Todo-Poderoso na língua hebraica é El Shaddai. Você vai encontrar aqui no livro. É El Shaddai. Mas escute, a palavra El Shaddai, El é o sufixo para Deus. Shaddai vem da raiz hebraica Shad. Shad quer dizer uma montanha elevada, muito alta. E Shad também sabe o que quer dizer? Tetas. Como as tetas de uma mulher ou de uma mãe que amamenta o seu filho. Olha que coisa interessante. Isso é tão lindo de perceber isso, porque nós temos um Deus que nos mantém em suas tetas o tempo todo e em todo tempo, nos sustentando com um colostro espiritual. Você sabia que quando a criança nasce, as mães aqui sabem disso melhor do que os homens, que quando uma criança nasce, o médico diz assim: amamente o seu filho o quanto você puder, porque o leite materno inclusive vai prevenir o teu filho de doenças futuras. Tão poderoso é o leite materno. Agora existe o leite dos leites. Existe o leite que só o Senhor pode nutrir a nossa vida. Por isso que nós estamos nas tetas de Deus. É Ele quem nos mantém. É Ele quem mantém a vida. Outra coisa interessante, você sabia que a palavra misericórdia, para os romanos antigos, a palavra misericórdia era gerada no coração, porque fala de cordes, coração.
no latim. Mas na cultura judaica, você sabe aonde há misericórdia gerada? No útero. No lugar aonde se gera. Todos nós que estamos aqui, irmãos, fomos gerados. Não, escute isso. Todos nós que estamos aqui fomos gerados no útero de Deus. Interessante que segundo a ciência, foram cerca de 689 milhões de espermatozoides para o colo uterino da mãe, para fecundar o óvulo. O que eu vou falar é forte, tá, irmãos? O Espírito Santo vai dar graça para você interpretar isso com ternura. Por que a gente não diz, melhor falando, que Deus matou mais de 688,9 milhões de espermatozoides para que você fecundasse o óvulo? Por isso, para os judeus, a misericórdia é gerada no útero. Porque ele diz lá em Isaías: mesmo que a mãe que amamenta seu filho se esquecer dele, todavia eu, o Senhor, jamais esquecerei de ti. Existe um Deus que nos mantém em suas tetas e que nos gerou no seu útero. Você nunca parou para pensar por que a igreja nunca acaba nem fica pouca? Eu já parei para pensar sobre isso. Por que a igreja nunca acaba nem fica pouca? Você pode ver, de vez em quando vai embora uns irmãos da igreja para outro lugar, para outra cidade, para outro país, e Deus manda mais, e Deus manda mais. Daqui a pouco está lá cheio de novo. Aqueles lugares foram ocupados. Aí quando mata um crente aqui agora, já nasceu 300 mil crentes, meu irmão. Escute comigo, olha o que é que diz o texto. Ele diz: o que caminha entre os... Isso aqui é lindo de entender. O que caminha entre os 7 candelabros de ouro. O que caminha entre os 7 candelabros de ouro. A palavra caminha aqui, preste atenção nisso, tá, meu irmão? Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Ei, estão comigo? Não vai dormir não, pelo amor de Deus, hein, meu irmão? Eu sei que a quinta-feira é um dia de labuta, mas escute, abra os seus ouvidos espirituais para ouvir isso. A palavra caminha aqui no meio dos 7 castiçais, no meio da igreja, é a palavra grega parapitel. Parapitel não quer dizer caminha sem propósito. Não é alguém que caminha sem propósito. Não. Porque parapitel, eu posso descer, pastor? Porque parapitel, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. É que lá na igreja eu faço assim, aí eu penso que estou na igreja lá na igreja. Parapitel é o seguinte, ó, olhem para mim. Parapitel não é andar assim, ó. Isso não é parapitel. Isso não é parapitel. Parapitel no grego não é isso. Parapitel é andar dentro. Parapitel é sondar o que está dentro. Parapitel é conhecer o que está oculto lá dentro da alma, lá no recanto seleto da alma. Parapitel é conhecer o que você não dá a conhecer, que só o Espírito conhece. Parapitel é conhecer na intimidade. Não é caminhar sem propósito, é caminhar com um propósito.
Então a Bíblia diz que o Espírito, ele está dentro de nós, e ele sonda cada um de nós, e ele sabe a intenção do nosso coração, ele sabe tudo o que se passa lá dentro da nossa alma, ainda os pensamentos mais ínfimos que passam na nossa mente, ele conhece. Então Paraptel é aquele que caminha dentro da igreja, dentro é dentro do seu ser. Diga aleluia, diga glória a Deus, diga aleluia. E aleluia, glória a Deus. Ele conhece você por dentro. Ele me conhece por dentro. Ele sabe a intenção do seu povo, aonde queremos chegar, o que queremos fazer, quem queremos ser. Ele nos conhece. E digo mais, ele conhece as dores. Não, você não entendeu. Ele conhece as dores. Talvez você está aqui dentro hoje, mas existem dores na sua alma. Ele sabe dos perrengues. Ele sabe das tristezas mais profundas da alma humana. E sabe o que é que ele nos diz nessa noite? Paraptel, eu estou dentro de você. Eu estou caminhando em você. Eu estou dentro de você, caminhando em você a todo instante, a todo momento. Eu estou dentro de você. Eu estou dentro, eu estou me movendo dentro de você. Aleluia. Escute uma coisa interessante. Eu sou professor de hebraico já há 30 anos. De hebraico bíblico. E um dia, pastor Josias, algum tempo atrás, eu estava dando uma aula de hebraico para alguns alunos, online. E um aluno me fez pesquisar um texto nas Escrituras. E ele me fez a seguinte pergunta: pastor, o senhor já ouviu falar nesse movimento no Brasil, chamado Reino em Movimento? Eu digo, olha, eu já ouvi falar, mas não conheço. Mas eu sei que tem um movimento no Brasil chamado Reino em Movimento. Eu não sei aonde é, não sei em que lugar é, até hoje eu não sei. Mas eu sei que tem um movimento chamado no Brasil Reino em Movimento. E a gente que tem uma mente mais teologizada, que a gente vai buscar, vai pesquisar, a gente vai procurar saber o porquê desse termo, o Reino em Movimento. E eu estou pesquisando um texto com um aluno. E aí fomos para Gênesis capítulo 1. Versos 1 e 2. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Criou Deus os céus e a terra. No verso 2, ele vai dizer: Teron. Torru vavorru merarefet al pener hamai. A palavra merarefet, que você encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Escute isso. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Confira aí para mim, por gentileza. Gênesis 1, 2. Qual é a versão de Bíblia que traz que o Espírito se movia? Ou qual é a versão que diz que ele pairava? Alguém com a versão que diz que o Espírito pairava no versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis? Alguém aqui? Na sua versão de Bíblia, qual a versão de Bíblia que diz pairava? A sua? Diz pairava. Qual é a versão que diz que se movia? Muito bem. A melhor versão para você ler realmente é a que se movia. E vou explicar por quê. Exegeticamente falando, vou te explicar. Por que não é pairar? Porque pairar pode se dar a ideia de você colocar uma rede, ficar deitado, se balançando, e você fica ali pairando ali. Dá a ideia de uma aeronave pairando sobre alguma coisa.
Mas o termo hebraico é merarefet. Merarefet quer dizer se movia, mas preste atenção que é mais profundo. Merarefet vem da raiz hebraica, do tronco hebraico piel. O tronco piel no hebraico fala da ação causativa, intencional, causativa. Olha que coisa tremenda. Então o que é que o Espírito estava fazendo lá em Gênesis 1:2? Ele estava assim, ó. Ele estava se movendo muito mais rápido do que a força da luz. Por isso que Pedro, quando escreve, ele diz que os mundos que há foram tirados das águas. Porque o Espírito estava gerando o mundo. Porque o Espírito é Deus também. É o Deus Espírito Santo. Ele estava gerando o mundo também em cima das águas, se movendo rapidamente. Por isso que a igreja está em movimento. Por isso que a igreja não é estática. Por isso que a igreja ela não para. Por isso que a igreja ela não acaba. Porque o reino está sempre em movimento. Diga aleluia. Uhul. Está sempre em movimento. Quer ver? Abra Atos capítulo 1, versículo 6, 7 e 8. Deixa a aula se tornar mais interessante. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Por que que a igreja de Éfeso ela estava em constante movimento? Por que que o Espírito, ou seja, Parapitel, estava caminhando dentro deles? Primeiro porque lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, o Espírito estava se movendo. Mas em Atos capítulo 1, vamos ver uma coisa interessante. Atos capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. Olha o que é que diz o texto. 6, 7 e 8. Quando eles estavam reunidos, lhes perguntaram dizendo: Senhor nosso, restituirás o reino a Israel neste tempo? Irmão, mastiga um pouquinho aí com o dente do teu cérebro. Que pergunta é essa? É de que cunho? É uma pergunta de cunho geopolítico. Eles estão perguntando a Jesus, andaram 3 anos com Jesus e agora ainda estão perguntando a Jesus. Jesus já havia ressuscitado, estava com eles aqui agora em um período curto de tempo, antes de ir assunto aos céus. Agora olhe que coisa mais interessante você vai ver agora. A pergunta é uma pergunta de cunho geopolítico. Eles querem saber quando é que Jesus vai estabelecer um reino em Israel e tirar eles debaixo do governo de Roma. Olha o que é que Jesus vai responder para eles. Eu costumo dizer o seguinte: eles poderiam ter ido dormir sem ouvir isso. Olha o que é que diz o versículo 7. Olha a resposta de Jesus. Ele lhes disse: não vos compete conhecer a época ou tempos que o Pai estabeleceu com o seu próprio poder. Preste atenção aqui para uma revelação. Quando ele diz épocas ou tempos, ele está falando no grego de 2 palavras diferentes para falar de tempo. Quando ele está falando de épocas, ele está falando de uma palavra grega que é cronos, da onde tiramos a palavra cronologia, que é o estudo do tempo, centésimo, milésimo, segundos, minutos, horas, manhã, tarde, noite. Ele está falando de cronos, é o tempo como nós os seres humanos vemos. Mas quando ele vai falar de tempos, ele vai usar outra palavra no grego, que é a palavra kairos. Kairos é outra coisa, irmãos. Kairos fala de tempos, mas kairos é outra vibe. Kairos é um tempo, escute isso,
Kairos também é uma palavra para falar de tempo, mas é um tempo que o Deus que criou o tempo não cabe nesse tempo. É o Deus que é atemporal, que criou o Cronos e também criou o Kairos. Cronos é o tempo como nós conhecemos. Agora Kairos não. Kairos é o tempo que Deus determinou para que acontecesse alguma coisa na terra. A Bíblia diz: e naqueles dias, Kairos. E naqueles dias apareceu Jesus, Kairos. Jesus apareceu e fez o quê? E curou uma mulher com fluxo de sangue, Kairos. O milagre está acontecendo no tempo de Deus, porque é Kairos. É o tempo que Deus resolveu se manifestar, se revelar em Cristo Jesus, para fazer algo extraordinário e algo sobrenatural. You understand? Capite? Você compreende? Agora olha que coisa interessante. Olha o que ele diz. Mas quando eu vou parar, vou abrir um parênteses aqui para dizer para você algo que Deus está ministrando no meu coração. Aleluia. Tem pessoas aqui que Deus ainda esta semana vai determinar um Kairos na sua vida, e algo tremendo e sobrenatural vai acontecer na sua vida. Aleluia. Eu sinto Ele, a presença dEle, queridos. Olha o que é que diz o versículo 8. Mas quando o Espírito de santidade vier sobre vocês, vocês receberão poder. A palavra poder aqui, irmãos, é a palavra grega dunamis. Dunamis quer dizer três coisas em português. São 3 Ds: dínamo, dinâmico e dinamite. Veja, quando o Espírito que está se movendo, quando o Espírito que se move, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 2, como nós vimos, quando o Espírito que se move entra nos discípulos, no capítulo 2, lá em Pentecoste, o que é que acontece? Eles passam a ser um dunamis. Por quê? Porque dunamis, traduzindo, quer dizer 3 coisas: dínamo, dinâmico e dinamite. Quem aqui já teve Fusca, pelo amor de Deus, misericórdia? Já teve Fusca, né, meu irmão? Eu tive um 67, lá no Rio de Janeiro. Quando eu ia de casa para a igreja, os irmãos já sabiam que era eu que estava indo. A vizinhança toda sabia que era eu que estava indo para a igreja. Porque o carro atirava mais do que a Segunda Guerra Mundial, meu irmão. Pense num carro que atirava. Era ou não era, meu irmão? Não, eu vou falar. E o negócio do Fusca, meu irmão, é que ele só gerava depois de 80. E para colocar 80 naquela miserada, aquele miséria, meu irmão. Ô, negócio difícil, meu irmão. Não, isso aí é indiscutível, em todo lugar. A gente chegava em qualquer lugar, mas só gerava depois de 80. Quando foi um dia, eu estou vindo no Rio de Janeiro, passando por uma comunidade, nada amigável, o carro resolve parar e não funcionar mais nada. Eu digo: pronto, lasquei-me agora. O que é que eu faço da vida? Orar. O que é que o crente faz, né? Na hora do apuro, ora. E eu passei a noite todinha orando, buscando o Senhor. Fiz uma vigília dentro do carro, sozinho. No outro dia apareceu 2 irmãos do tráfico para chegar assim: e aí, meu parceiro, está precisando de quê? Eu digo: que o carro funciona, meu irmão. Vamos dar uma empurradinha aí para ver se ele funciona. E aí os camaradas do tráfico foram lá e empurraram, o carro pegou. Obrigadão, meu irmão, Deus abençoe. E aí fui embora.
Por que acontecia isso com o Fusca? Porque ele tinha um chamado dínamo. E aquele dínamo futuramente nos Fuscas foi substituído pelo alternador. Aí o alternador não, era diferente. Botava uma pressão no carro, era diferente. Mas deixa eu te falar, cada um de nós que estamos aqui, nós somos um dínamo. Aleluia. Um dínamo, ou seja, um gerador de energia. Quando você vai nos lugares, quando alguém está caidinho assim, ó, chega perto de você, coloca a mão em você, começa a conversar com você, logo aquela bateria faz assim, opa. Por quê? Porque você é um gerador de energia. A igreja está em célula, né, pastor? Parou? Sim. Mas veja bem, é ou não é verdade, irmão? Quantas pessoas você chegou perto delas? Pessoas você chegou perto e falou assim, a pessoa falou assim, olha, eu estava tão caída, mas depois comecei a conversar com você. Nossa, eu estou até respirando diferente, né? O meu ânimo é outro. É ou não é? Já ouviu isso ou não já ouviu? Já passou por essas experiências aí? Já passou ou não passou? Olha aí, o tanto de gente. Já passamos, irmão. Sabe por quê? Porque você é um gerador de energia. Segundo, você é dinâmico. Porque quando o espírito de Gênesis 1:2 entra na igreja, dá dinamismo a ela. Para evangelizar, para ganhar vidas, para discipular pessoas, para ensinar as pessoas, para orar por elas, para abençoar suas vidas. Em último lugar, a palavra dunamis quer dizer o que mesmo? Dinamite. E dinamite fala de quê? Fala do alcance do evangelho. Quando você passa aquelas pedreiras que estão explodindo com dinamite, você vê que aqui pedrinhas vai para longe. Isso fala do alcance do evangelho. Até onde o evangelho alcança. Entendeu agora porque o reino está em movimento? O reino está em movimento porque em Gênesis 1:2 diz que o Espírito se movia rapidamente sobre a face das águas. Aquele mesmo Espírito entrou na igreja e fez uma revolução dentro de nós. Por isso nós não podemos ficar parados, por isso que nós não nos contentamos em ficar sentado, por isso que nós vamos para cima, por isso que a igreja avança, por isso que a igreja cresce, por isso que a igreja se multiplica. É exatamente porque o Espírito está dentro, se movimentando. Voltemos aqui, Apocalipse capítulo 2. Então ele diz: eu conheço tuas obras, tua dor e tua perseverança, verso 2, e que não podes suportar os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e tu os encontrastes falsos. Ele começa a falar das obras dessa igreja. Ele diz que conhece. Ele conhece as obras, conhece a dor, mas conhece também a perseverança. E ele sabe que a igreja também não suporta os maus. A gente não suporta os maus, irmãos. A igreja não suporta os maus. Mas a igreja também não pode acabar com os maus. Então a igreja ora, a igreja busca a Deus. As armas da nossa milícia não são carnais, irmãos, mas são espirituais em Deus para vencermos fortalezas. E é necessário entender isso. O que Paulo diz em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores do mundo espiritual neste mundo tenebroso. Nós, os cristãos, não temos nenhum inimigo físico, irmão. O nosso inimigo é espiritual. Então, quando ele diz aqui que ele conhece a dor, escute aí, ele conhece a dor. Existem duas formas de você lidar com a dor. Só existem duas formas dos seres humanos lidarem com a dor. Quantas formas? Quantas? Duas.
A primeira delas é a forma antiga. Qual é a forma antiga de lidar com a dor? Era como lidavam os estoicos. Os estoicos foi um povo que viveu na Grécia cerca de 300 anos antes de Cristo. Eu contei isso no podcast. 300 anos viveram antes de Cristo. E como é que os estoicos lidavam com a dor? Ou com o sofrimento? Eles não colocavam o coração nem nas coisas e nem nas pessoas para não sofrerem. Então os meninos nasciam, mas eles não colocavam o coração nas crianças, porque diziam assim: caso ele morra, eu vou sofrer. Então não coloco o coração na criança para mim não sofrer. Eu morei 11 anos na Europa, missionando, fazendo missões. 2 anos e medio em la República Argentina, predicando a palavra de Deus para os hermanos argentinos. Irmãos, e acreditem vocês, na Europa, o tratamento entre europeus é frio. Aí alguém diz: não, isso aí é da Segunda Guerra Mundial, que tornou as pessoas frias e tal, aquela coisa toda. De sorte que existe uma cultura fria, aonde os pais não têm proximidade com seus filhos. E isso está registrado até nos filmes, quando você assiste os filmes hollywoodianos, principalmente os filmes europeus, filmes judaicos e outros filmes europeus. Você vai ver que a relação entre família é uma relação distante, à distância. Isso é a cultura estoica. Até em filmes americanos, um dia desse eu estava assistindo um filme, e o pai, depois de 20 anos, falou para o filho assim: filho, eu posso te dar um abraço? Você já tinha 20 anos que ele não abraçava o filho. Diferente da gente, né? O brasileiro, né, irmão? O brasileiro: vem cá, rapaz, que é isso, que negócio é esse? Filho dorme colado no pai, colado com a mãe. Tá aqui, ó, 17 anos, dorme comigo ainda. Filhinho de papai. Tá nem aí. É nosso jeito de ser, meu irmão. É nossa cultura, e todo mundo tem, a gente respeita as culturas. Por onde eu passei, eu respeitei as culturas também. Essa é a forma antiga de lidar com o sofrimento. É como os estoicos lidavam. Mas existe a forma moderna de lidar com o sofrimento. Qual é a forma moderna? É dizer o seguinte: esse sofrimento é do satangôs, meu irmão. Só para quem assistiu o Jaspion aqui, tá, meu irmão? Você deve lembrar do satangôs. Nossa, esse sofrimento é do diabo. A gente enche a boca, é do diabo. Pois é, irmãos. E se eu disser para você que Deus está no meio do sofrimento, nos ensinando lições preciosas? E se eu falar para você que nesse vento que você está passando, Deus está dentro dele, a voz de Deus está eclodindo, dizendo assim: eu estou com você no meio dessa crise, no meio dessa tempestade. Entendeu, irmão? Glorifique a Deus pelo vento e pela tempestade. Ele vai passar. Não existe vento que dure para sempre. Não existe luta que dure para sempre. Ela vai passar. Então, essas são as duas formas de lidar com a dor e com o sofrimento. Depois ele diz: que ele encontra falsos profetas, que aquela igreja também, ela não resistia aos falsos profetas, os falsos ensinadores. E hoje, irmãos, com muito respeito eu digo isso, com muito temor de Deus, nós estamos vivendo um mundo de muitas vozes falando. Mas sabe qual é a melhor voz que você tem para ouvir? É a voz do Espírito Santo de Deus. Segundo, é a voz para os homens aqui, os casados, é a voz da tua mulher, meu irmão. Ou se ela não, para você ver. A minha é desse tamanho assim, 1,60 m, de pura fúria, meu irmão.
Eu falo assim, irmão, você quer ser bem sucedido? Ouça sua mulher, meu irmão. Então, terceiro lugar, qual é a voz que o crente ouve? A voz do seu pastor. É a voz do seu pastor. Eu posso dizer muitas coisas aqui, irmãos, e você só vai pegar aquilo que realmente vai edificar a sua vida. Mas quem ensina você todos os dias aqui é o pastor Josias, juntamente com esse corpo de pastores que tem na igreja e de obreiros. É a eles que você tem que ouvir. Então ele diz assim, no verso 3: e tens perseverança, e suportaste por causa de meu nome, e não desfalecestes. O que é que a igreja de Éfeso tinha? Resiliência. Era uma igreja resiliente. Era uma igreja que suportava. Irmãos, e a igreja, ela sofre afrontas mesmo. Sofre afrontas nos dias de hoje, afrontas ideológicas, de várias outras maneiras. Mas a gente deixa de ser o que Deus projetou para que fosse? Claro que não. Claro que não. Nós temos uma filosofia mais alta, mais forte, que é o Evangelho. É por essa filosofia que nós nos pautamos. Acabou-se. Então era uma igreja resiliente. Mas no verso 4 ele vai mudar de perspectiva. Preste atenção, no verso 4 ele vai mudar de perspectiva. Até então ele está elogiando aquela igreja, dos versos 1 ao 3. Ele está falando das qualidades daquela igreja. Ele está falando das qualidades da igreja. Mas agora vai acontecer uma mudança de perspectiva no texto. Olha o que é que o verso 4 diz: mas tenho contra ti que deixaste teu primeiro amor. Veja, ele vem falando bem daquela igreja. Jesus vem falando bem dela, que eles tinham pouca força, mas guardavam o nome do Senhor, que Deus conhecia as obras deles, a dor deles. Mas agora, no verso 4, ele vai mudar de perspectiva. Agora ele vai dizer: mas tenho contra ti que deixaste teu primeiro amor. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aquela igreja havia se esquecido, em algum momento, ela havia se esquecido de que ela era uma igreja sofredora, era uma igreja que estava no Império Romano sofrendo afrontas, que caminhava resilientemente. Então agora é como se eles se esquecessem tudo do verso 2. Porque no verso 2 ele diz: eu conheço tuas obras, tua perseverança, que não pode suportar os maus. Ele está falando de qualidades que aquela igreja tinha. Mas agora ele vai falar de algo que aquela igreja havia deixado de praticar. Pastor, uma igreja morre, irmão. Morre morrendo. Pastor, mas toda a vida foi ensinado que a igreja é um projeto eterno de Deus. Você entendeu certo. Quem morre não é a igreja espiritual, não é a igreja de Cristo, não é a noiva do Cordeiro. Quem morre é a comunidade, é a igreja física. A igreja física, ela morre quando ela deixa, primeiro, eu gosto do slogan dessa igreja: Igreja Missionária Unida, Amor e Cuidado. Porque ela coloca como pilar da sua fé, da sua confissão de fé, ela coloca o amor. E aí está a diferença. Aí está a diferença. O amor é amar as pessoas
é amá-las. Claro, irmão, que o amor tem as suas facetas. Está muita gente pensando que o amor é um sentimento, como a Globo ensina nas novelas. Tem muita gente pensando que amor é muita coisa, irmão. Mas o que é o amor de fato? Se eu perguntasse para vocês aqui agora, o que é o amor? Vixe, muitas respostas eu obteria. Mas de fato, na acepção da palavra, o que de fato é amor? Vamos lá? Entender isso? O que é amor? Para a gente entender o que é amor, a gente tem que entender João 3,16. Ali está o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que o quê? Não, eu só quero essa palavrinha. Que o quê? Que o quê? Irmão, deu, aí está o amor. Deu, aí está o amor. A palavra amor no hebraico é a raiz da palavra, é a origem da palavra, é ahavá. Em hebraico, ahavá, ani ahavá. Josias, eu amo Josias. Então, se eu amo, eu me dou. Amor é doação. Quando eu amo, eu estou doando. Quando eu amo que amo a minha esposa, eu estou me entregando por ela, inclusive como Cristo se entregou pela sua igreja, morrendo por ela. Eu fui fazer um casamento um dia desse, eu perguntei assim: meu filho, você sabe qual é o mandamento de Deus para a mulher, para o homem? Ele falou assim: não, pastor, é dar a sua vida por ela. Digo, oxente, como diz o nordestino, bichinho. Como é que é, pastor, dar a vida por ela? Não, eu vou mais além, irmão, calma aí, irmão. Eu quero ver se você quer casar ainda. Calma um pouquinho, irmão. Se a sua mulher ficasse sem os dois globos oculares, você daria os seus olhos para ela enxergar? Não diga, pastor. Irmão. Vou mais a fundo, irmão. Se ela precisar de um transplante de coração, irmão, e ela precisar do seu, você daria, meu irmão, o seu coração para ela viver e você ir morar com o papai do céu? Pastor, isso é muito. Diga, é por isso que tem muita gente se separando, porque de fato não entendeu o que é o amor. O amor é doação, e ponto. Essa igreja havia esquecido isso, que ela era uma igreja que se doava, que tinha que se doar, como faziam no passado. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé nessa oportunidade? Eu quero orar com você. Quero perguntar se você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Quero orar com você nessa perspectiva desse livro de Apocalipse, que é um livro tão profundo. Quero orar com você, com todos vocês. Aleluia. Ao que está sentado no trono. Aleluia, vem, podem vir. E ao Cordeiro seja o louvor, seja o louvor, seja a honra, seja a honra, Jesus, seja a honra, seja a glória, seja a glória.
seja o domínio. Aleluia! Pelos séculos. Levante suas mãos aos céus e adore ao Cordeiro Seja Santo. a honra, seja a honra, Seja a seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, Nós te adoramos, Jesus. poderoso Deus. Nós te adoramos, Jesus. Oh, minha alma anseia por ti. Poderoso, poderoso Poderoso Deus, a nossa alma anseia. Poderoso Deus, Aleluia! poderoso Deus, minha alma anseia por ti, Minha alma anseia. minha alma anseia por ti. Senhor, derrama a porção sobre as nossas vidas. Ansiamos por ti. Renova a nossa vida, Senhor. Renova a nossa vida, Senhor. Que possamos amar, que possamos nos doar, Senhor. Como foi na primeira vez. Como foi lá na primeira vez, Jesus. Restaura o nosso amor por Ti, Senhor. Renova o nosso amor pelas almas, pelas pessoas. Renova o nosso amor, Senhor. Renova, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Ministra sobre nós uma porção do Teu Espírito, para que possamos, ó Deus, cumprir cabalmente o Teu chamado, meu Deus, em nossas vidas. Oramai sheremeandarai dorekanaralaraba. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito és Tu, eterno Deus Todo-Poderoso, Senhor nosso Deus. Tu és o Deus soberano e vivo. Eu oro pelo Teu povo aqui, Senhor, no presidencial. Que a Tua poderosa unção esteja sobre cada um dos Teus filhos. Que a Tua unção que quebra todo jugo esteja sobre cada um deles, meu Pai. Nós abençoamos, Senhor, o Teu povo aqui, Jesus. A Igreja Missionária Unida, Amor e Cuidado, Senhor. Pastor Josias, sua esposa, seu corpo diaconal, seu corpo de pastores. Nós abençoamos todos os irmãos e irmãs. Oh Deus, minha alma anseia por Ti. Aleluia, Jesus. Quebra todo jugo agora, Jesus. Todo jugo. Quebra, meu Pai, todo jugo, Senhor. Quebra, Senhor, tudo aquilo que prende o Teu povo, Jesus. De avançar, de progredir, Senhor, de crescer espiritualmente. Quebra, Senhor. Poderoso Deus, Nós oramos, Senhor, crendo, Senhor. Nós oramos crendo, ó Deus, poderoso que o Senhor é poderoso para fazer isso e tudo mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Segundo o Teu poder, Pai. por ti, ansiamos
ti toda a glória, Jesus. Toda a glória a ti, Jesus. Toda a glória, toda a honra a ti, Jesus. Oh, Deus. Libera tuas promessas, Senhor. Libera tuas promessas. Desata uma unção sobre a vida dos teus filhos, para quebrar todo jugo, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus os abençoe. Glória a Deus. Queridos, só um minutinho, olha aqui. Esse livro está ali na frente, tá lá naquela mesa lá. O valor dele é R$49. Pastor, nós vamos para comprarmos esse livro? Não, você vai estar abençoando, ofertando na vida e no ministério do pastor Azaf. Lembrando que esse livro é uma relíquia para nós aqui. Todos nós aqui, creio que nessa noite adquirimos vastos conhecimento. Então você vai estar o quê? Adquirindo conhecimento para a sua vida, ofertando na sua própria vida também, porque é adquirindo conhecimento e abençoando também a vida do pastor Azaf. Então, querido, está ali na frente. Você pode estar fazendo Pix, você pode estar passando na maquininha. Pastor, eu não tenho condições de levar em uma vez só. A maquininha está ali, parcela lá, passa seu cartão. Amém? O Ronildo vai parcelar. Isso, o Ronildo vai estar lá na frente. Então, querido, abençoe o ministério do pastor Azaf. Nossa, e também a sua vida. Tá? Hein, pastor Ivani, eu já li todo o livro. Já li todo o livro? Muito bom, vale a pena mesmo, é uma bênção. E querido, é conhecimento para a sua vida. Pastorais tá bom? Eu creio que todos que estão aqui adquiriram muito conhecimento nessa noite. E tem muito mais ainda pela frente, pelas nossas quinta-feiras aí. Eu creio que vai ter que voltar outros dias, pastor Azaf? Para passar mais conhecimento para o povo de Deus aqui, amém, queridos? Você pode se colocar de pé? Nós vamos orar. Fazer um desafio para cada um, vamos dobrar a meta, para a semana que vem. Exatamente. Traga mais um. Trazer mais uma pessoa conosco. Traga mais um convidado. O pastor não é aqui da igreja, traz mais um. Vamos. Isso, pastor Azaf vai trazer uns irmãos de lá, ó. Então, você, tá com essa incumbência de trazer mais um, convidar mais um a vir com você Próxima e aprender mais do Senhor, amém? Então vamos orar. Pai, nós te louvamos nessa noite. Somos gratos por esse ensinamento, por esta palavra tão abençoada que veio ao nosso coração, e também o ensinamento do Senhor para nós como igreja, povo de Cristo. Nós somos gratos pela vida do pastor Azaf, pelo ministério dele, Senhor. O Senhor esteja abençoando abundantemente a vida e o ministério do pastor Azaf, Pai. E nós como igreja, nós só temos a agradecer ao Senhor nessa noite no nome de Jesus. Pai, que o Senhor despeça o seu povo em paz, leva até os nossos lares, livra dos homens maus, dos salteadores, e guarda-nos com a tua potente mão. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus Pai, e que as consolações do Espírito Santo sejam com cada um de vós, igreja. Se você crê nisso, aplauda Jesus de todo o seu coração. Vá na paz do Senhor e que Deus te abençoe.